Gente, agora é a reta final e eu espero que você absorva tudo aquilo que você aprendeu com o livro de Provérbios durante este mês. Vamos para a leitura? Quem sempre se recusa a aceitar a repreensão será destruído de repente, sem que possa se recuperar. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o que anda com prostitutas desperdiça sua riqueza. O rei justo dá estabilidade à nação, mas o que exige subornos a destrói. Quem bajula os amigos prepara uma armadilha para os pés dele. A pessoa má se pega no laço do próprio pecado, mas o justo escapa e grita de alegria. O justo se preocupa com os direitos dos pobres, mas o perverso não dá a mínima atenção para isso. Os zombadores alvoroçam a cidade inteira, mas os sábios acalmam a ira. Se o sábio levar o insensato ao tribunal, haverá tumulto e zombaria, mas nada se resolverá. Os sanguinários odeiam o íntegro, mas os justos procuram ajudá-lo. O tolo mostra toda a sua ira, mas o sábio controla em silêncio. Se um governante der atenção a mentirosos, todos os seus conselheiros serão perversos. O pobre e o opressor têm isso em comum. O Senhor permite que ambos enxerguem. Se o rei julgar os pobres com justiça, seu trono durará para sempre. A criança que é corrigida se torna sábia, mas o filho indisciplinado envergonha sua mãe. Quando os perversos estão no poder, o pecado se multiplica, mas os justos verão sua queda. Discipline seus filhos e eles darão paz a seu espírito e alegria ao seu coração. O povo que não aceita a orientação divina se corrompe, mas quem obedece à lei é feliz. Para corrigir o servo, é preciso mais que palavras. Ainda que ele as entenda, não obedecerá. Há mais esperança para o tolo que para alguém que fala sem pensar. O servo mimado desde a infância se tornará rebelde. A pessoa irada provoca conflitos. Quem perde a calma facilmente comete muitos pecados. O orgulho termina em humilhação, mas a humildade alcança a honra. Quem ajuda o ladrão prejudica a si mesmo, sob juramento não ousa testemunhar. Temer as pessoas é uma armadilha perigosa, mas quem confia no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor do governante, mas a justiça vem do Senhor. O justo despreza o injusto, o perverso despreza o íntegro. E eu destaquei aqui: ei, pense antes de falar. Quanta coisa não seria evitada, quantos conflitos não seriam evitados se nós pensássemos antes de falar, né? Aquele momento que você quer se irar, que você tá querendo soltar as palavras, se você parar 15 segundos para pensar, com certeza as suas palavras serão diferentes. E eu queria destacar aqui também o versículo 19. Para corrigir o servo é preciso mais que palavras. Ainda que ele as entenda, não obedecerá. De nada adianta o seu discurso ser uma coisa se as suas atitudes forem diferentes, se você não der exemplo com a sua vida, né? Então aqui ele fala do servo. Se você ficar falando, olha, é para você fazer assim, assim, assado, a pessoa dificilmente vai aprender. Mas se você mostrar como é para fazer, com a sua mão lá, mostrar, com certeza vai ser muito mais fácil da pessoa fixar. E assim, nós líderes também devemos agir. Se queremos que alguém faça alguma coisa, nós precisamos antes ir lá e fazer e mostrar como deve ser feito. Eu me lembro que os primeiros cultos acústicos que nós tivemos na IECG, para quem não sabe, na nossa juventude, nós temos o culto acústico, que nós trazemos o palco para o meio da igreja e aí a gente faz o culto ali de baixo. O pastor prega no meio das pessoas e assim a gente faz todo o louvor ali no meio. E eu lembro que a gente idealizou uma coisa
E os primeiros cultos acústicos, eu fui lá, sábado, durante o dia, fiz a decoração, a gente trouxe luzinha dos Estados Unidos na época, que era bem mais barato, tudo lá é mais barato, né? Mas na época a gente teve a oportunidade de trazer. Então eu pendurei as luzes, fiz o detalhe no palco do culto acústico. Se eu achar as fotos eu coloco nos meus stories depois. E aí fiz lá uns 2 cultos acústicos e hoje eu não preciso me preocupar com isso, porque existem pessoas que observaram e hoje eles fazem coisas muito melhores, mirabolantes na verdade, né? Que é a nossa equipe de creators da igreja. Só que se eu fosse só falar, faz assim, faz assado, será que seria como é hoje, né? Eu sempre fui uma pessoa que esteve envolvido na igreja na área do voluntariado. E hoje eu posso ver como a nossa juventude tem pessoas voluntárias dedicadas que viram noite, se preciso, para servir a Deus. Eu não acredito que seja só mérito meu, obviamente, mas a palavra de Deus diz, né? Se você mostrar com seus exemplos, não somente com as palavras, as pessoas elas vão aprender, elas vão fazer, elas vão se sentir inspiradas. Então, quem sabe, não sei, de repente na sua casa, com secretária, ou com seus filhos, com seus discípulos, se você não tem conseguido que eles te ouçam, que tal começar a dar exemplo com a sua vida, com as suas atitudes? Eu tenho certeza que vai refletir em tudo. Os nossos filhos, eles aprendem muito mais com aquilo que a gente faz do que aquilo que a gente tenta ensinar com palavras. Esses dias o Levi estava querendo guardar um brinquedo dele e a Bia queria pegar. Aí ele, nessa caixa nem pensar. Gente, de onde que esse menino aprendeu a falar assim? De onde será? Então, assim, às vezes ele fala assim, seu cara de pau. Porque o pai dele fala cara de pau, né, nas horas. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado no nosso dia a dia. Porque se fosse só com o discurso, tava fácil, né? Se a gente ensinasse só com o lecture, né, que a gente fala, se a gente colocasse nosso filho e falasse, olha, isso você pode, isso você não pode, beleza? Vamos viver. Mas não é assim, é no dia a dia, na maneira como a gente se comporta, se a gente pega a Bíblia perto deles, se a gente ora com eles, é nesse momento que eles vão aprender com a gente. As pessoas, então, aprendem muito mais com nossas atitudes do que com as nossas palavras. Tem até aquela frase que diz assim, que pregue o evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras. Fica a dica de hoje. Deus te abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.